podcast A Voz do Direito. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que muitas vezes são tratados como iguais, mas não são parecidos. Vamos falar sobre o cyberbullying e a cultura do cancelamento. Ao discorrer do assunto, a gente vai falar sobre as características e alguns pontos principais sobre esses dois. Boa noite, meu nome é Tayla e eu irei um pouco contextualizar o tema diferenciando o cyberbullying e a cultura do cancelamento. O cyberbullying, ele acontece quando alguém utiliza a internet ou algum meio digital para ofender, perseguir, atacar ou até mesmo ameaçar, no sentido de humilhar a pessoa, nos meios digitais. Como eu disse, como acontece no ambiente online, essa situação acaba tomando uma proporção gigantesca, já que tem acesso a milhares de pessoas estão na internet, então acaba ferindo o psicológico da vítima e acaba afetando o seu bem-estar. Já a cultura do cancelamento, ela é quando uma pessoa emite um posicionamento, opinião, em que a internet considera inadequada e acaba tecendo críticas a esse comportamento. Só que muitas vezes essas críticas elas passam do ponto e acabam ferindo a honra e a dignidade dessa pessoa, podendo também afetar o seu bem-estar. A gente está aqui com o professor Tauan Verdun e ele vai nos ajudar a discorrer um pouco sobre os assuntos sobre o cyberbullying e também sobre a cultura do cancelamento. O que a gente gostaria de falar foi um caso que aconteceu não há muito tempo, aconteceu aproximadamente 4 a 5 anos atrás, que foi o caso da Valquíria Santo. Ela foi uma mãe que teve um filho, que perdeu o filho por conta do suicídio, após o filho dela postar um vídeo na rede social TikTok, onde ele estava fazendo uma trend viralizada com um amigo, e nessa trend eles insinuavam um beijo. O porquê eles estavam fazendo essa trend? Eles estavam fazendo porque a forma que as pessoas estavam ganhando muitos seguidores naquela época era insinuando o relacionamento, Sim. tanto homoafetivo como heterossexual. Só que as pessoas acabaram levando por um lado do ódio, por ele ser um menino de 16 anos, e começaram a atacar ódio e bullying em cima deles e encher os comentários disso. E a mãe disse que ele já estava passando por algumas coisas pessoais e acabou não aguentando toda essa pressão e esse ódio que ele sofreu. Por conta disso, ele tirou a vida dele. Então, a pergunta que a gente faz para o senhor é: até que ponto a liberdade de expressão pode ser exercida sem violar a dignidade, a honra e a saúde mental de outra pessoa? Bem, antes da gente falar dessa questão, a gente precisa fazer só um ponto para a gente conseguir entender. O cyberbullying e a cultura do cancelamento são duas expressões dessa sociedade de informação que a gente chama, né? O acesso à internet. O acesso à internet ele veio garantindo ou trazendo uma garantia, uma sensação de impunidade muito grande. O bullying sempre existiu, né? Essa intimidação sistemática, só que tinha uma dimensão menor. Nas escolas, principalmente, a gente verificava isso acontecendo. Só que, como vocês mesmos disseram, a partir do momento que você tem uma plataforma digital, você comunica com milhões de pessoas. A cultura do cancelamento, a gente fala que é um movimento de manada, né? Você tem valores estabelecidos e muitas vezes, a partir da emissão de opinião de alguns atores, de algumas pessoas, você tem um movimento de cancelamento no sentido aprovação ou reprovação. Em sociedades polarizadas, isso acaba sendo mais forte. Quando a gente entra no campo da liberdade de expressão, opinião e manifestação, a gente precisa fazer uma distinção, né. Exercer a liberdade de expressão não é exercer de qualquer maneira. Em qualquer sociedade minimamente racional e coletivizada, o que que você tem? Um direito, mas você tem uma consequência desse direito, que é um dever. Você tem liberdade de se expressar? Óbvio que você tem, mas você tem deveres a partir disso. E há um limite do tolerável. Cyberbullying e cultura do cancelamento é aquilo que a gente fala da utilização indevida do direito. Eu, sobre a máscara da liberdade de expressão, eu ataco. E muitas vezes eu ataco porque, primeiro, é difícil me identificar perfis falsos. Segundo, eu tenho a sensação de que a internet ou o meu ambiente digital é terra sem lei. E realmente, no Brasil, é uma terra quase sem lei. Tanto é que nós estamos aí enfrentando alguns desafios grandes de você regulamentar as plataformas digitais, bets e outros campos. Então, assim, no Brasil tem essa impressão. E uma outra questão que é muito forte é que as pessoas se travestem entre liberdade de expressão para cometer crime de ódio, que também é diferente. A liberdade de expressão, ela não se compactua numa sociedade democrática com ódio. A partir do momento que eu emito a minha opinião, e a minha opinião, ela se baliza, ela se estrutura em atacar o outro,
Eu posso estar diante de uma situação de crimes de ódio, de racismo, e aí das mais diversos aspectos, ou crimes contra a honra. E isso não é liberdade de expressão, isso é crime. A Uhum. liberdade de expressão, ela acaba a partir do momento que você, ao emitir, com a emissão dessa informação, você descaracteriza, desqualifica, ofende a partir de aspectos do indivíduo, que pode ser um indivíduo considerado indivíduo mesmo, ou um indivíduo enquanto membro de uma comunidade. É um ponto importante porque quando você discute e pensa cyberbullying, a gente olha muito para as escolas, né? Mas cyberbullying acontece nas faculdades. Inclusive, se vocês olharem, tem um caso muito famoso antes desse, que é o caso Geis Arruda. Geis Arruda foi um caso típico de cyberbullying bem lá atrás, por causa de um vestido. Tanto é que houve não só o cyberbullying, como o bullying, né? Ela primeiro sofre o bullying na faculdade, depois jogam e depois ela vira uma personalidade da internet, né? São questões interessantes, mas assim, quando a gente fala, isso acontece no dia a dia. Quer ver uma coisa que é muito normal de você pensar no cyberbullying? E não estou falando nem da projeção, igual o caso mais extremo, que esse adolescente tirou a vida dele, mas às vezes os grupos paralelos de faculdade. Uhum. Você tem um grupo de sala, as pessoas começam a criar figurinhas, essas figurinhas começam a ser depreciativas, aí, não, mas é só uma coisa jocosa, é brincadeira, é liberdade de expressão. Não, isso é ofensivo. E se você olhar, é raramente uma sala de aula não tem um grupo paralelo que tem aquele aluno que ninguém tem tanta afinidade, e aí começam os apelidos, começam essa intimidação sistemática, ainda que camuflada. Então, o que a gente passa muitas vezes quando a gente olha isso, é que cyberbullying e cultura do cancelamento, apesar de não serem sinônimos, são fenômenos de uma sociedade digital, de uma sociedade que não sabe lidar com isso aqui. E aí traz a impressão para a gente de que isso aqui é um passaporte. Eu posso falar qualquer coisa, posso criar perfil falso, eu posso, às vezes, tentar intimidar, eu consigo intimidar, com a certeza de que eu não vou ser punido. Só para vocês lembrarem, né, a lei que trata do bullying é uma lei novíssima, é de 2024. Se eu parar pra pensar, é uma lei muito nova. É uma 2 lei anos pra cá. 2 anos e você vai olhar quantos fenômenos e casos foram iguais a esse, né, que às vezes nem foram caracterizados como E quanto bullying. tempo a internet tá aí, só agora. Sim, e você vai ver que teve uma lei até anterior, que é a lei 3.185 de 2015, que fazia um programa de combate, mas assim, não havia uma criminalização tão intensa. O cyberbullying, a cancelamento, o efeito manada, né, que a gente fala, e o discurso de ódio em manada, porque também é um outro momento, eles acontecem porque você tem a sensação da impunidade. Eu jogo a máscara, a fumaça da liberdade de expressão para poder ofender o outro. E desculpa. Porque, como você disse também, essa sociedade polarizada e também influência americana e liberdade de expressão do que é legislado no Brasil e americana é Totalmente totalmente diferente. diferente. Então, as pessoas acham que a gente pode falar qualquer coisa na rede social e que vai, como o senhor disse, sair impune. E essa influência americana de poder se posicionar e falar o que quiser, que tem uma, querendo ou não, é uma abrangência da lei muito Sim, maior que a nossa. Então acaba que o brasileiro, como muito consome a cultura sim. americana em filme, e ainda mais agora na internet, nas redes sociais, acaba trazendo isso para o contexto Sim. brasileiro, só que o contexto brasileiro é diferente do contexto É americano. importante isso, porque quando você fala dessa influência norte-americana, tem uma diferença muito grande no contexto brasileiro. A liberdade de expressão norte-americana, ela se volta para o indivíduo. Então a liberdade de expressão lá é muito maior. Lá você pode emitir uma opinião preconceituosa e isso vai ser travestido como liberdade de expressão. Lá você pode olhar uma pessoa negra, pardos e pretos e falar: não vou vender porque eu tenho liberdade para isso. E isso é liberdade, na concepção norte-americana, estadunidense. O contexto brasileiro não é esse. A gente protege o indivíduo, é óbvio, todos nós temos a nossa esfera de liberdade de expressão, só que também nós temos deveres com a coletividade, que as pessoas esquecem. A liberdade de expressão no Brasil não é que você tem censura, você pode emitir. Eu sempre falo isso e às vezes as pessoas se chocam. Tauan, a pessoa pode ser racista? Sim, ela pode ser racista. Não é desejável que seja, mas ela pode ser, na esfera privada dela, na esfera do particular dela. O que ela não pode fazer é externar isso como se fosse algo normal, porque isso não é normal dentro de uma sociedade. Eu não posso ter uma página que eu vou pregar crimes de ódio, cyberbullying, cultura do cancelamento, como nós tivemos vários casos já no Brasil, e achar que isso é liberdade de expressão. Não é.
A partir do momento que a sua opinião fere alguém, a sua liberdade de expressão ela vai trazer uma consequência que é o dever e a responsabilidade. A própria Constituição fala isso. Você pode emitir a sua liberdade de expressão e você vai ser responsabilizado por isso. A lei de racismo, que é a lei de 1989, que é uma lei antiga, se você for comparar com a do bullying, ela já tinha essa previsão, inclusive, em relação ao nazismo. Nós tivemos, no contexto brasileiro, só para vocês entenderem, antes da internet, a divulgação de uma obra, um livro escrito que é fazer uma apologia ao nazismo, que o próprio Supremo Tribunal Federal falou: não, isso não compactua com a sociedade democrática. Eu não posso ter e normalizar cancelamento, cyberbullying, outras práticas de violência sobre esse manto. E como você fala, a gente importa muito, sabe? E importa com o pior das informações. Por quê? Você importa, traz esses enlatados para o contexto brasileiro. Você tem uma sociedade que não se informa muito, que a sociedade brasileira tem essa dificuldade. E quando você faz esse caminho entre trazer o de fora e a base da sociedade brasileira, você tem um problema. Que a gente acha e normaliza isso. Normaliza. E você tem consequências, né? Algumas são desastrosas, como a morte o suicídio desse jovem, mas às vezes tem outras que a gente não está ainda lidando, como por exemplo, uma pessoa surtar e sair metralhando na escola, que também pode acontecer, E né? aconteceu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que estava acontecendo, um monte de escolas parando por Sim. ameaças. E quando você vai ver, isso é um fenômeno, sabe? É o fenômeno que a gente fala, eu costumo brincar, que o tema de vocês, ele está entre as duas extremidades. Está entre o Manuel Castells, que fala de sociedade da informação, que fala que a informação é globalizada e chega para todo mundo o tempo todo, que é o melhor dos mundos, mas também está próximo do Bauman, naquela teoria dele da liquidez. Hoje as pessoas não são consideradas mais pessoas, elas são enlatadas numa prateleira dentro de padrões, de perfis, e quando você não está dentro desse padrão, desse perfil, você vai ser objeto. E muitas vezes esse objeto incide sobre uma pessoa mais frágil, até mais forte, mas que passa por um processo muito longo de cancelamento, cyberbullying, e a pessoa ela não consegue gerenciar esse problema, né? Então, levando isso em consideração, que o senhor disse, que o senhor afirmou que a internet é uma terra sem lei, e sabemos que realmente é assim, que mudanças legislativas ou educacionais poderiam ajudar a equilibrar essa liberdade de expressão, sem causar aquela sensação de silenciamentos que muitos dizem, que muitos sentem que quando tiverem regras para certos tipos de comentários ou certos tipos de opiniões, muitas vezes maldosas, elas estariam silenciadas. O que o senhor acredita que a gente poderia implementar para mudar isso? É uma estrutura complexa. Primeiro porque para você falar de cyberbullying e cancelamento, né, e pensar nessa construção, a gente tem que partir pelo menos por 3 frentes. Primeiro, a frente educativa, né, pensar e discutir isso dentro das escolas. E quando eu falo, perdão, dentro das escolas, não estou falando um dia com cartazinho. Isso é uma construção cotidiana, é a construção do cidadão, né? O que é ser cidadão? Cidadão não tem só direito, tem deveres. E trazer que há deveres, né? Inclusive, a lei do bullying, ela tem uma previsão tipo penal, 2 a 4 anos, salvo engano, que já é uma saída. Primeiro, educação, né? Segundo, que passa por nós o direito. Você tem uma estrutura legislativa e punitiva. Nós estamos aí enfrentando com bastante dificuldade a regulamentação das redes sociais. Se vocês olharem, nós temos um marco civil da internet, que é uma lei antiga, inclusive da década passada. Mas nós não temos um marco penal da internet. Isso tem um impacto. Você tem uma dificuldade de fazer investigação, você tem uma dificuldade de implementar. Então, inicialmente, duas frentes, né? Uma frente educativa, e que aí passa não apenas por cyberbullying, cultura do cancelamento, passa necessariamente pela educação. Educação significa despertar consciência, construir consciência. E um viés, eu não vou dizer de legislar, porque a gente tem lei demais, mas dar eficiência ao processo de investigação. Para quê? Essa sensação que a internet é terra sem lei, que ainda existe, seja diminuída. Você precisa ter pessoas responsabilizadas. E aí, pensando nessas duas vias, você tem uma terceira, que é a estrutura. Você precisa, por exemplo, de delegacias digitais, né? E não existe isso. No caso do Espírito Santo, salvo engano, posso estar falando alguma besteira, mas assim, pelo menos do que a gente já tinha levantado, só existe em Vitória. As outras delegacias até recebem e tudo mais, mas ela não tem aparato para isso. Agora você imagina, pessoas que trabalham com cancelamento, cyberbullying, conseguem quebrar, mascarar IPs. Você imagina fazer isso numa delegacia que às vezes tem 3 funcionários só para cuidar de um município, às vezes 2, 3 municípios. Então, assim, é estrutural, parte de educação, parte de momentos iguais a esse, né, porque isso aí é um processo educativo,
É o que eu falo de ter educação jurídica, entender que todo ato tem uma consequência correspondente, mas também parte da gente entender que é um fenômeno, e é um fenômeno do nosso século que precisa ser regulamentado, precisa ser tratado, precisa ser discutido por quem faz o direito, por quem opera o direito, e precisa ser estruturado. Então, assim, é um efeito cascata, de educação à estrutura que a gente passa. E mais, não é aquela banalização de pensar que cyberbullying acontece um dia no ano, que tem aqueles movimentos que a gente costuma falar, né? Coloca o cartaz, traz uma palestra. Não, o cyberbullying ele acontece todos os dias, então tem que ser enfrentado todos os dias. Até para a gente entender que a diferença é o que nos torna únicos, né? E a diferença ela não pode ser usada como instrumento de violência, como algumas pessoas fazem quando você pensa em cyberbullying e pensa em cultura de cancelamento. E agora trazendo mais, no caso, para a cultura do cancelamento, você falou também muito sobre as diferenças e como essas diferenças são atacadas nas mídias sociais. A cultura do cancelamento, ela vem principalmente para tentar... a internet, como eu disse, vai tentar colocar a sua opinião formada na opinião Sim, alheia. Só que muitas das vezes, principalmente quando se trata de pessoas que são minorias, falando de uma pessoa preta, ou um homem trans, uma mulher trans e etc., muitas das vezes vai ser visto como uma escapatória, uma brecha que essa pessoa vai encontrar para ela ser preconceituosa. sim. E a gente vê muito em questões de influencers, muitos sofrem cancelamentos, inclusive, se eu não me engano, esse boom da cultura do cancelamento foi muito ocasionado pelo BBB, se eu não me engano, 21, eu acho, se eu não me engano, e foram muitos ataques feitos a Carol Conká, e ela, como uma pessoa preta, não estava recebendo só ataques sobre a sua opinião. E Sim, muitas das vezes, ataques preconceituosos contra a sua raça, às vezes contra o seu corpo, contra a sua sim, aparência. E olhando que esses ataques passaram a ser ultrapassar simplesmente uma opinião contra a própria opinião e posicionamento dela. Então, você acha que é possível existir justiça nas redes sociais sem que se transforme em uma perseguição? Tipo assim, a própria sociedade digital, ela pode tentar, de alguma forma, expor essa opinião como errada dessa pessoa sim. sem partir para esse lado de perseguição, de ódio e preconceituoso? Isso passa basicamente por educação, né? Quando você fala de cultura do cancelamento, o que me vem muito à cabeça é o efeito manada que você tem, né? Você só precisa que uma pessoa dê um clique e jogue uma posição preconceituosa para que todos venham, né? Eu falo que quem fala isso, acho que foi Humberto Eco. A internet ela deu voz aos ignorantes, aos idiotas. Na verdade, não é que ela deu voz. Ela trouxe a sensação de que eu posso ser quem eu sou. Então eu sou preconceituoso, eu sou racista, então eu espero um momento para atacar. Se você olhar, a cultura do cancelamento ela se opera na lógica dos padrões que nós temos. Ela replica os padrões sociais. Quando você vê um corpo preto sendo atacado, não está sendo atacado porque é uma mulher ou um homem, é porque é um corpo preto. Quando você vê um corpo trans sendo atacado, não é porque é uma opinião, é porque é um corpo trans. Então, alguns, se vocês olharem, são mais canceláveis que outros. Esse é o primeiro ponto. Eu posso discordar, eu tenho o direito de discordar do outro. O nome disso é contraditório, né? Na cultura do contraditório, as opiniões são diferentes, divergem, e eu tenho direito a isso. Se aquilo que eu entendo que não é o correto, eu tenho duas formas. Primeiro, usar os mecanismos das plataformas digitais e denunciar, ou, enquanto cidadão, encaminhar para os órgãos de investigação, os órgãos responsáveis, como delegacia de polícia e Ministério Público. Tem como discordar? Claro que tem. Não tem como atacar e achar que atacar é o normal. Se vocês olharem, muitas vezes, esse cancelamento ele vem não numa ideia de discordância, mas na ideia de você desempenhar a figura do racismo, do preconceito. E aí que volta novamente. Por que que eu posso fazer isso ou eu entendo que eu posso? Porque a internet é terra sem lei. Então a gente volta a esse ponto. Não foi só a Carol Conká, né? A Carol Conká é uma, né? Que é uma pessoa de projeção. Se vocês olharem, nós temos vários outros personagens anônimos que sofrem aquele boom de uma semana, 15 dias, que são atacados, e são atacados porque, pelos critérios, pelos aspectos que eles possuem, e muitas vezes aquilo acaba. Aquilo simplesmente fica silenciado. Aquilo simplesmente coloca, né, assim, como se fosse uma pá de cal, que eu posso fazer, porque eu não vou ser punido, porque isso é, entre muitas aspas, tá, normal, né. O cancelamento ele dá muito voz a isso. As pessoas que
podem se sentir à vontade para atacar o outro. E aí vocês vão ver que tem dos mais diversos casos, né, vocês colocaram o da Carol Conká, teve aquela moça que morreu esses dias atrás do bungee jump, né, que Aham. não amarraram, Sim, a nossa. mãe chorando a morte da filha e os homens colocando que até festa no ML, Aham. Meu né. Isso não chega a ser Deus. uma cultura de cancelamento, mas é uma cultura de objetificação. O corpo não vale nada, né. E não vale nada quem é a pessoa, a história, a família. Isso passa muito pela educação também, passa pela regulação de redes sociais, que é uma pedra de toque que ninguém quer colocar a mão, né, porque quando falo da regulação, o pessoal fala: "Mas é minha liberdade de expressão, minha liberdade de opinião". Não, liberdade sem controle é libertinagem, é perigoso. Então quando você fala: "Posso discordar?", posso, mas eu posso discordar sendo preconceituoso? Não, não posso. Aí eu vou precisar usar de outros mecanismos. E também tem como você denunciar, por exemplo, postagens, tem como você encaminhar para o Ministério Público como cidadão, né, tem para delegacia de polícia, apresentar informações. O que não dá para você fazer é achar que atacar, aí você coloca aí 1000 mensagens, 10.000, eh, como um processo normal. E se nós olharmos a cultura do cancelamento no Brasil, é uma cultura muito clara, ela é misógina, ela é sexista, ela é preconceituosa, ela é lesbo, transfóbica, ela não vai atacar um grupo que tem a ideia de uma hegemonia, né, ela não vai. Então, o que que é a cultura do cancelamento? Racismo direcionado, só que nas redes sociais, sabe. E aí passa um pouco por isso, pensar em educação e como que a educação pode minimizar ou pelo menos construir a consciência das pessoas sobre o papel delas enquanto cidadãos e os deveres que elas possuem. Partindo do pressuposto que o senhor disse que a internet é uma terra sem lei, e falando também sobre a cultura do cancelamento e como ela é muitas vezes direcionada a um tipo de público que são normalmente as minorias, e a gente sabe que muitas vezes quando pessoas, vamos falar de palavras um pouco mais claras. Quando é normalmente uma pessoa branquinha, riquinha, e passa por pela cultura do cancelamento, passa Sim, por um cancelamento, mesmo que seja muito grande. Vamos trazer um caso que foi muito famoso, que foi o caso da Luísa Sonza, que ela foi racista em uma certa ocasião, foi cancelada, mas logo depois de 3 meses já tinham esquecido e estavam reclamando ela de novo. sim, Ah, é porque um erro não pode ser perdoado. O erro pode ser perdoado, mas vamos lá também. Aí vamos lembrar da Carol Conká. Ela participou do BBB, ela teve falas, assim, muito tristes as falas dela. sim. Ela foi arrogante, ela foi grossa, ela foi uma pessoa cruel em muitas ocasiões. Ela foi cancelada e até hoje ela vem sendo cancelada, desde 2021. Sim. Partindo disso, sabendo que muitas vezes é muito desnivelado esse Uhum. cancelamento, que medidas a gente podia implementar para reduzir isso e para que todos fossem tratados da mesma maneira? Isso é estrutural, né, é você pensar a Uhum, sociedade. Na verdade, eu falo que a Carol Conká, se você for olhar, ela não foi cruel, ela foi reativa a um modo de criação. uhum, Pessoas pretas e pardas que sofreram muita violência são reativas. E são reativas como pessoas trans, pessoas gays, lésbicas, porque na verdade não é que você é cruel, ou você é arrogante, ou você é maldoso. Você aprende a lidar na defensiva. E aí, quando você tem uma cultura social que olha para esse corpo como uma potência de violência, porque na verdade é assim que a gente olha, tudo que é feito é majorado. E quando você olha uma pessoa que é uma elite, quando eu falo elite não é econômica, é uhum, uma elite social. Em que sentido? É um corpo branco, é um corpo que parece ou transparece a formação de quem é proprietário de alguma coisa, você tende a minimizar. Então você tende a docilizar, que a gente chama. uhum, Não, mas ela não quis dizer isso. Mas não foi bem assim que ela disse. Nós tivemos esse episódio, inclusive, mais recentemente, nesse próprio BBB, entre a Ana Paula e a Solange, né? E a Sol, né? São duas, uhum, Solange e Sol. Se vocês olharem, né, é paralelo, não estou dizendo que isso justifica, mas você vê o mesmo modus operandi. Aí quando você fala como tratar os iguais, primeiro, né? A gente só consegue tratar os iguais considerando que eles são desiguais. Então você quando pensa como tratar os iguais, muita política pública. uhum, Política pública é capaz de você pagar, né, no sentido de pagar mesmo, você diminuir o histórico que existe. Não tolerar e não normalizar isso. Esse é um outro ponto. Como que você trata os iguais? Não tolerando comportamentos. Ah, Tom, mas novamente a gente volta lá na liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Punir efetivamente.
Não tem como você falar de consciência se as pessoas não entendem outra estrutura que não seja entender que cada fato que ela comete tem uma consequência prática. Isso vai atravessar novamente a gente pensar a informação. E aí olha como é que isso é importante. Está tramitando hoje no Congresso Nacional um projeto de lei que tira a educação afro Aham. do Nossa, programa. aham, eu vi isso Aí recentemente. você imagina, num país que é um dos países mais desiguais socialmente falando, questões étnicas, eu vou tirar uma disciplina ou, né, uma premissa de uma disciplina em que eu vou apresentar para a história, a partir da história, para as pessoas. Toda a parte afro, toda a parte indígena, eu vou tirar. Olha o processo de desinformação, de deseducação. Ao invés de a gente estar trabalhando para poder discutir mais isso, a gente está fazendo o processo inverso. E aí, como que você muda? Você só muda discutindo, abrindo espaços, reconhecendo os locais de fala, que isso é muito importante. Um homem branco como eu não ocupa um lugar de fala de um homem preto jamais. Eu jamais passei o preconceito que eles vão passar, o que eles sofrem no cotidiano, mas isso não me permite ter empatia de abrir o espaço para eles poderem falar. Também é um processo. E mais, você conseguir criar oportunidades para que esses assuntos sejam debatidos não com virulência, não com ataques, mas sejam debatidos do ponto de vista de racional. Entender que pessoas são diferentes. Não existe pessoas padrão, normais, iguais, que a gente acha que todo mundo segue uma mesma estrutura. E como que isso, inclusive, tem que vir de nós, do direito. Pensar que quando você fala liberdade de expressão, tem um limite. Se falar que todas as pessoas são iguais, tem uma outra face. Reconhecer que também são desiguais. E aí você pensa em política pública de acesso a esse ambiente de educação, oportunidade de emprego, oportunidade de normalização das pessoas. Você vê um corpo trans e não se chocar, porque não é para se chocar. Você vê um corpo preto ocupando lugar de poder e fala, mas como? Não, é preocupar. E esse é um processo de construção que a gente vai falar, não apenas do ponto de vista de cyberbullying, cultura de cancelamento, mas isso é um processo social, é reestruturação de sociedade. Cyberbullying, cultura de cancelamento é só a pontinha do iceberg, tá aqui na base. Então você passa necessariamente em pensar em educação, pensar em oportunização e pensar em muita política pública. No primeiro momento parece que não tem nada a ver, né? E a política pública ela consegue causar isso. Você consegue ter pessoas que sofrem preconceito ocupando espaços de poder, de conhecimento, cientistas, pesquisadores, lugares, funções em que eles conseguem também trazer as suas contribuições para tentar tornar a sociedade mais igualitária. Porque a parte de ser igual ou tratar as pessoas de maneira igual necessariamente perpassa em pensar que as pessoas são desiguais. E aí você tem que nivelar e cabe ao Estado, óbvio, fazer isso, mas a sociedade também. E a gente estava falando, antes de finalizar, a gente estava falando muito sobre legislação, implementar coisas na educação. E a gente vê essa onda no próprio legislativo tentando tirar Sim. inúmeros direitos e coisas que já conquistamos, estamos passando por uma espécie de regresso. Eu lembrei desse caso que você falou e eu lembrei de uma situação no meu ensino médio em que a gente, meio que no dia da consciência negra, a gente fez tipo, um evento lá na escola em que a gente expôs uma lei que permitia, que incentivava, não sei se incentivava a palavra, mas que o ensino de fontes afrodescendentes da ciência e Sim. filosofia, inclusive no nosso semestre, a nossa professora de sociologia, ela trabalhou exclusivamente a filosofia africana, Sim. e a gente meio que fez esse trabalho para expor o quanto era importante esse tipo de visibilidade e ver que o legislativo está tentando tirar esse espaço que é tão importante que tantas pessoas pretas se sentem representadas por essas pessoas, porque, inclusive, me lembrou também no meu acho que, segundo ano, que a gente estudou filosofia, em que o nosso professor estava falando de Sócrates e os filósofos mais famosos, e ele fez questão de falar que a filosofia foi grande na Grécia, mas não surgiu. Povos africanos Sim. já praticavam filosofia e que muitas das vezes não é tratado um filósofo Sim. na nossa carga horária quando a gente vai falar de filosofia, sendo que é tão importante a filosofia africana, influenciou inclusive os sofistas, os próprios sofistas da Grécia. Então a gente tem que olhar também para o legislativo. Quem é o poder do legislativo? Se a gente tem medidas para serem implementadas, quem que está lá para fazer isso? Também o poder de escolhê-los também. A eleição esse ano aí. E você passa necessariamente a lembrar que quem ocupa cargo de poder é uma cultura hegemônica, né? Que a gente fala hegemonias e contra-hegemonias. Hegemonia é o grupo dominante. Então, toda vez que tem uma emergência de um grupo que é um grupo minoritário, tem uma resistência.
sabe? Tem uma resistência, você tem uma bancada preta, uma bancada de diversidade sexual. Nós do direito, nós somos extremamente eurocêntricos, tudo para a gente vem da Europa, Uhum. a gente nunca olha para outras culturas. Quando você fala de filosofia, a gente vai discutir, todos os filósofos são brancos, europeus, você não discute um filósofo brasileiro, você não discute um filósofo americano, quando você é africano, quando você vai falar de literatura, você lembra de uma Clarice Lispector, que é maravilhosa, mas você não vai lembrar de uma Carolina de Jesus. Ou Sim. você vai ver o Machado de Assis, que era um homem preto, sendo Embranquecido. embranquecido. Isso tudo perpassa no processo de apagamento. Quando você me perguntou como fazer, isso é um dever de casa histórico. E nós somos resistentes em fazer isso. Porque o Brasil ele tem um mito da democracia racial. Não existe racismo no Brasil. A gente não reconhece isso. A gente não é conciliado com isso. Se a gente não reconhece os nossos problemas, como que a gente trata esses problemas? Aí, como a gente trata, você já respondeu. Eu vou tirando devagarzinho, sabe? É um componente curricular aqui, Uhum. é transformar o Dia da Consciência Negra como se fosse um evento pontual. É você ver uma disciplina que vai falar de alguma questão envolvendo população negra, como se fosse algo quase fetichista. Eles estão lá e nós estamos aqui. Aí você fala, olha, tem até um aqui na sala de aula, como se fosse uma coisa assim totalmente fora do padrão. E aí que a gente volta, né? Normalizar o diferente, botar o dedo na ferida, passar no caminho que nós da academia com A maiúsculo temos dificuldade, que é sair da esfera de conforto das nossas cadeiras e olhar a comunidade. Olhar fora dos muros, entender, por exemplo, que você precisa trazer momentos em que a gente precisa tocar na ferida e falar de grupos minoritários. Isso não é nenhuma ideologia, isso é uma questão de cidadania que perpassa em você fazer processo de educação, que é extremamente incomodativo, porque faz você olhar e ver que você tem questões enquanto sociedade mal resolvidas e que você não quer resolver. As pessoas não querem sair do que deixa elas confortáveis. Sim, Então, o senhor acredita que para essa diminuição acontecer, para a diminuição do cyberbullying, do cancelamento em massa, a gente deve passar a normalizar o diferente? É sim. isso? E Ótimo. entender que o diferente é normal. Uhum. Ele é normal. Ele é tratado como diferente. É, eu costumo falar assim, nós temos uma coisa que nos une, que é o fato de todos nós sermos humanos. Todos nós somos do gênero e da espécie, né? Homo sapiens sapiens. Mas tem uma única coisa que nos faz único, é ser diferente. A gente fica muito apegado com aquilo que a gente quer de padrão e esquece que a diferença é o que faz a gente ser único. E o diferente normalmente é sempre levado como algo assim, assustador, Exótico, tenebroso, exótico. sim. Eu sou paraguaia, nasci aqui no Brasil, mas fui criada no Paraguai. E quando eu estava no Paraguai, eu era tratada como brasileira e sofria xenofobia por ser brasileira. Quando eu passei a estudar no Brasil, sofri xenofobia por ser paraguaia. Então, o diferente sempre vai assustar. Sim. Então, é muito o que o senhor falou, a gente tem que aprender a normalizar o diferente. Muito obrigada, Tom, por estar aqui com a gente Eu que hoje. A gente agradeço. agradece muito. Foi curto, mas a gente espera que venha trazer conhecimento e clareza para as pessoas em Com relação a certeza. isso, a cultura do cancelamento. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Só mesmo agradecer a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa. Que bom que você vê um primeiro período se movimentando sobre isso. Eu espero que não seja só este momento, que nós tenhamos outras oportunidades de discutir temas tão sensíveis e tão importantes. Muito obrigado.